Este caso aconteceu nos Estados Unidos, no ano de 1990. Criminosos costumam usar disfarces para esconder a identidade ao planejar grandes crimes. A história criminal é repleta de abordagens criativas. Alguns esticam meias calças na cabeça, distorcendo o rosto, mas mantendo a visibilidade. Em casos como Unabomber ou Assassino do Zodíaco, apenas um moletom com capuz e óculos ou máscara bastou. Alguns criminosos seguem um caminho perturbador ao se fantasiarem de personagens que trazem alegria às crianças, como John Wayne Gacy. O caso de hoje envolve outro palhaço assassino. Marlene May McKinnon Warren nasceu em 15 de abril de 1950 em St. Clements, Michigan. Marlene era a filha do meio, crescendo ao lado de suas duas irmãs, Liane e Debbie. O pai dela era um militar e veterano da Segunda Guerra Mundial e a mãe, Shirley, era esposa de militar. Marlene e suas irmãs tiveram uma infância tranquila e alegre, típica de uma garota do meio-oeste, muitas vezes passando tempo na fazenda do avô, jardinando e pintando. Um detalhe intrigante sobre Marlene era sua paixão pela pintura, mas em especial por retratos de palhaços. Essas pinturas refletiam seu talento como artista e sua afeição por palhaços. Ao longo dos anos, ela criou uma grande coleção que sua mãe expôs por toda a casa. Quando Marlene e as irmãs eram jovens, seus pais se divorciaram. O pai, Leonard, seguiu em frente e as meninas foram criadas pela mãe e seu novo companheiro. Aos 15 anos, Marlene e a família se preparavam para se mudar para a Alemanha. No entanto, ela não pôde acompanhá-los, pois havia conhecido um homem e engravidou. Aos 18 anos, Marlene já havia se casado com seu amor de infância e dado à luz 2 filhos, João e José. Marlene tornou-se uma mãe carinhosa e dedicada, embora seu papel como cuidadora tenha se intensificado quando ela se tornou mãe solteira aos apenas 20 anos de idade. Logo após o término, Marlene conheceu Maicon, um jovem de 18 anos. Em 1972, os dois se casaram, iniciando um novo capítulo na vida dela. Eles se mudaram para a Flórida e se tornaram extremamente habilidosos nos negócios. Marlene havia trabalhado no ramo imobiliário e, em pouco tempo, passou a comprar e administrar seus próprios imóveis. Com o tempo, eles acumularam mais de 20 propriedades na região, com Marlene cuidando de grande parte das operações comerciais. Com o aumento de sua riqueza, Michael abriu a Bargain Motors, empresa de reapreensão, aluguel e venda de carros, registrada em nome de Marlene. A Bargain Motors dava dinheiro à família, mas ganhou fama de negócio duvidoso. No setor imobiliário, Marlene construiu um negócio de sucesso, ajudando clientes e negociando pagamentos com inquilinos em dificuldades. Ela estava focada em fazer as coisas do jeito certo e em ser gentil. Michael, por outro lado, estava tocando um negócio duvidoso na Bargain Motors e se envolvia em vários esquemas fraudulentos. Quando se tratava de negócios, Michael podia ser incrivelmente implacável. Não preciso dizer, a família ia muito bem. Com a renda conjunta, mudaram-se para uma comunidade exclusiva do Aero Club em Wellington, no condado de Palm Beach. Esse bairro de alto padrão tinha casas com acesso a um aeródromo. Como muitos moradores tinham aviões particulares, Michael abraçou o estilo de vida luxuoso, comprando seu próprio avião e um cavalo de corrida. Após a mudança para a área, o casamento de Michael e Marlene entrou em crise, agravada pela trágica morte do filho de Marlene em um acidente de carro. Ele tinha apenas 22 anos na época. Isso, é claro, teve um impacto imenso na família, como qualquer um pode imaginar. Marlene tentou seguir em frente pelo bem de seu outro filho, José, mas o relacionamento dela com Miguel se deteriorou. De acordo com José, Miguel ficou emocionalmente distante e raramente estava por perto. Marlene não só teve que lidar com a perda devastadora de seu filho mais velho, mas também ficou cada vez mais desconfiada de Miguel. Ela começou a suspeitar que ele estava tendo um caso. Outro medo começou a assombrá-la. Ela estava convencida de que, se algo acontecesse com ela, Miguel seria o motivo.
De acordo com relatos, Miguel sentou-se com seu advogado e Marlene, e durante essa reunião, Miguel fez uma pergunta arrepiante. Ele disse: se um homem matasse sua esposa, o que aconteceria com os bens deles? Se ele estava brincando ou testando a reação de Marlene, o comentário só aumentou o medo crescente dela de que Miguel pudesse um dia machucá-la. O relacionamento continuou a se deteriorar de forma tão grave que Marlene sentiu que precisava confiar esse medo à mãe e ao filho. Marlene disse que, se algo acontecesse com ela, Miguel seria o culpado. A resposta de José foi: de jeito nenhum meu pai faria isso. Marlene respondeu: não duvide dele. Talvez Marlene tenha notado o divórcio iminente e, conhecendo os esquemas ilegais de Michael, acreditado que ele faria de tudo para manter a riqueza que compartilhavam. Seja como for, isso diz muito sobre o estado do amor deles. Agora, o que se sabe é que Michael, de fato, começou um caso com outra mulher por volta dessa época. Uma mulher chamada Sheila Klein. Sheila Klein não era uma mulher comum. Fisicamente, ela chamava a atenção. Ela era alta, com longos cabelos castanhos, brilhantes e traços marcantes. Era conhecida por ser determinada e independente. Sheila certamente não tinha medo de correr atrás do que queria. Seus primeiros anos como adulta foram marcados por conflitos com a lei. Em 1984, Sheila foi presa por furto em uma loja no condado de Palm Beach. 2 anos depois, em 1986, Sheila foi acusada de furto qualificado e recebeu 6 meses de liberdade vigiada. Ela era uma mulher determinada que conseguia o que queria, mesmo que isso significasse quebrar a lei. Pouco depois dos problemas com a lei, em agosto de 1986, Sheila se casou com um homem chamado Ricardo C. King, aos 23 anos de idade. Ricardo tinha 41 anos, quase o dobro da idade dela. E em 1990, Sheila e Ricardo já estavam trabalhando para Miguel na Bargain Motors. A coragem de Sheila lhe rendeu uma reputação de durona, como descreveram seus outros colegas de trabalho. Em entrevistas, eles comentaram sobre seu jeito de moleca. Sheila se vestia de forma masculina, frequentemente usando coturnos e carregando uma arma. Ela e Ricardo trabalhavam no departamento de retomada de posse da Bargain Motors, e ela não tinha medo de colocar a mão na massa. Retomar carros envolvia situações perigosas, entrar em propriedades privadas, lidar com proprietários irritados e estar sempre preparada para situações violentas. Sheila sempre carregava uma arma para sua própria proteção, dizendo: as pessoas são malucas, elas aparecem com espingardas. Sheila ficou pouco tempo na Bargain Motors antes de surgirem problemas no casamento. Infelizmente, aos 26 anos, Sheila foi obrigada a registrar uma queixa de violência doméstica contra o marido. Após essa queixa ser feita, os dois se separaram. No entanto, durante esse período turbulento, Michael Warren se tornou o ombro amigo dela. Segundo seus funcionários, ele demonstrava um lado muito empático e cuidadoso. Talvez fosse genuíno, ou talvez ele estivesse interpretando um papel para conseguir exatamente o que queria. Sheila se mudou da casa conjugal para seu próprio apartamento com o filho. De acordo com algumas fontes, isso foi pago por Michael. Enquanto Marlene estava em casa tentando manter a família unida, após a morte do filho, Michael era visto regularmente no apartamento de Sheila. Tantas vezes que os vizinhos dela pensavam que Michael era seu marido. O caso estava longe de ser um segredo bem guardado. Na Bargain Motors, era um segredo que todo mundo entre os funcionários conhecia, muitos dos quais estavam muito bem cientes do relacionamento. O modo como Sheila olhava para Michael já bastava para alguns. Ela estava apaixonada. Funcionários achavam que Michael só queria o relacionamento físico, mas Sheila ficou cada vez mais possessiva com o tempo. Sheila estava profundamente apaixonada por Michael e, em abril de 1990, seus sentimentos já eram difíceis de esconder. Durante o evento, surgiram tensões. Sheila se frustrou por não conseguir sentar ao lado de Michael. A mãe de Michael também estava presente nesse evento.
Ela percebeu o comportamento estranho de Sheila e a confrontou, lembrando-a de que Michael era casado. A mãe de Michael perguntou a Sheila se ela era apaixonada por seu filho. Sheila não se conteve. Ela admitiu: sim, estou. A mãe de Michael então perguntou a Michael: você também está apaixonado por Sheila? A resposta dele foi tão egocêntrica quanto indiferente. Ele simplesmente respondeu: eu amo a mim mesmo. Sheila estava cansada de esconder isso. Queria ficar de vez com Michael. Michael não queria deixar Marlene, mas também não demonstrava interesse em manter o casamento. Então, Michael iria se divorciar de Marlene e dividir a riqueza que ambos acumularam, ou ele tomaria alguma atitude. Os detalhes deste caso continuam sendo contestados até hoje, mas o relato a seguir é baseado nos argumentos da acusação e nas provas apresentadas no tribunal, que foram confirmadas pelo resultado do julgamento. O caso atingiu seu auge quando Sheila perdeu a paciência e começou a planejar como finalmente conseguir o que mais queria: Michael. Mas havia um obstáculo em seu caminho: Marlene Warren. Na noite de 24 de maio de 1990, Sheila correu para uma loja de fantasias, pronta para executar seu plano. Naquela loja de fantasias, naquele dia, estava Deborah. Deborah, funcionária do turno da noite, se preparava para fechar a loja e depois relatou essa lembrança em entrevistas. Uma mulher alta, de cabelos longos, castanho chocolate, olhos castanhos e um jeito masculino, entrou na loja e disse com urgência: eu preciso comprar uma fantasia. Seja por acaso ou premeditação, Sheila escolheu uma fantasia de palhaço, completa com acessórios e uma peruca laranja. Ela já tinha o motivo e tinha uma arma. E agora, ela tinha o disfarce perfeito. Tudo o que faltava era assassinar Marlene sem ser pega. Nessa época, Sheila acabou recebendo por acaso o veículo de fuga perfeito. Um casal tinha alugado um carro de uma concorrente da Bargain Cars, mas, por engano, devolveu o carro para a Bargain Cars. Essa era a chance de Sheila. Usando esse carro, ela poderia cometer o crime sem que ele fosse oficialmente ligado a ela. Após concluir o trabalho, ela poderia abandonar o veículo sem deixar rastros. Foi uma jogada inteligente que se encaixava no plano dela de matar Marlene sem levantar suspeitas. No dia 26 de maio de 1990, Sheila Kim acordou e decidiu que esse seria o dia. Seu amante, Michael Warren, estava indo para o autódromo de Miami com um carro cheio de amigos, deixando sua esposa, Marlene, em casa sozinha com seu filho Joseph e alguns amigos dele. Enquanto Marlene cozinhava para os meninos, Sheila saiu para concluir seu plano sinistro. Numa reviravolta perturbadora, Sheila foi a um supermercado para completar seu visual. Sheila pensou consigo mesma: que melhor maneira de entregar a morte de alguém do que com flores de cravo vermelhas e brancas e balões. Mas não eram balões quaisquer. Um dos balões dizia: você é o máximo. Testemunhas depois identificaram a cliente como Sheila. Ela voltou para o carro roubado, agora armada com flores, balões e uma missão mortal. Ela pintou o rosto com uma maquiagem típica de palhaço, certificando-se de cobrir seus traços naturais, e então vestiu a fantasia de palhaço antes de seguir para onde Marlene morava. Enquanto ela ia à porta da Marlene, vizinhos viram o palhaço, mas não estranharam. Dentro da casa, Joseph e seus amigos avistaram uma figura colorida segurando um balão prateado. Quando a campainha tocou, Marlene atendeu. Ela sempre teve um carinho especial por palhaços, mas mal sabia ela o destino que a aguardava no momento em que abriu aquela porta. Quando a porta se abriu, Marlene teve um momento para absorver aquela situação bizarra, mas aparentemente amigável. Ela olhou para o palhaço, as flores e os balões antes de dizer as palavras: que bonito! Depois de alguns 10 segundos, Sheila levantou o braço lentamente. O aço frio do revólver brilhava em sua mão. Assim que a arma ficou alinhada com a cabeça de Marlene, Sheila puxou o gatilho. A bala entrou no rosto de Marlene um pouco acima do lábio, a queima-roupa. Os meninos na casa não viram o que ocorreu.
e pensaram que o barulho era de um balão estourando. O filho de Marlene, José, quebrou a perna. Ele mancou até a porta com a perna engessada. A última coisa que ele esperava era encontrar sua mãe caída no chão, com sangue se acumulando em sua cabeça. Ao ver isso, ele pulou em direção à porta e tentou animar Sheila. Sheila caminhou calmamente pelo caminho em direção ao seu carro, sem nenhuma sensação de urgência. Joseph e os meninos então gritaram com ela, fazendo com que ela se virasse. Quando ela se virou, os meninos tiveram um vislumbre rápido do rosto de Sheila. O que todos eles se lembravam distintamente eram os olhos castanho escuros por trás da maquiagem de palhaço, fitando-os com uma intensidade perturbadora. Na época, os meninos pensavam que o palhaço era um homem, mas como ter certeza? Sheila entrou casualmente no carro, engatou a marcha e saiu dirigindo pela rua. Os meninos imediatamente chamaram a polícia e uma ambulância. Paramédicos levaram Marlene rapidamente ao hospital para a cirurgia de emergência. Enquanto isso, Sheila abandonou o carro em um estacionamento mais ou menos na metade do caminho entre a casa de Marlene e seu próprio apartamento. Marlene ainda estava viva, mas tragicamente ela nunca recobrou a consciência. 2 dias após o tiroteio, seu filho João sentou-se ao lado dela na cama e prometeu que iria encontrar quem fez isso com ela. O suporte de vida de Marlene foi então desligado, pois os médicos explicaram que nada mais podia ser feito por ela. E a polícia logo começaria sua investigação. Com base nas descrições dadas por José e seus amigos, as autoridades inicialmente suspeitaram que o autor do crime era um homem. No começo da investigação, a polícia soube das crescentes preocupações de Marlene sobre seu marido Miguel. Tanto José quanto a mãe de Marlene, Shirley, expressaram sua crença de que Marlene temia que Michael realmente pudesse matá-la. Com isso em mente, Michael foi preso como principal suspeito. No entanto, não demorou muito para descobrirem que Michael tinha um álibi sólido e ele logo foi liberado. Ele participava da corrida em Miami com várias testemunhas no momento do assassinato, fazendo as autoridades descartarem sua culpa. E assim, a polícia continuou a investigação, o que os levou a revistar o negócio do casal, a Bargain Motors. Os detetives começaram a interrogar alguns dos funcionários que trabalhavam lá, e foi então que eles receberam uma pista. Um dos funcionários insistiu que eles deveriam investigar uma colega chamada Sheila King. A princípio, a polícia ficou incerta, pois esperava um homem. No entanto, logo souberam do caso entre Michael e Sheila, colocando Sheila no topo da lista de suspeitos. Quando a polícia perguntou a Sheila e Michael se eles tinham um caso, ambos negaram, mas depoimentos dos funcionários da Bargain Motors e dos vizinhos de Sheila provaram o contrário, o que levanta a questão: por que eles esconderiam a verdade? Os detetives encontraram o carro abandonado que correspondia à descrição do veículo de fuga visto pelas testemunhas. No veículo, acharam fibras sintéticas laranjas compatíveis com a peruca de palhaço e cabelos castanhos compatíveis com os de Sheila. Após a descoberta, detetives cumpriram mandado de busca na casa de Sheila, onde acharam fibras laranjas em suas roupas no armário, iguais às do carro. Uma análise forense adicional do cabelo encontrado no veículo foi comparada ao de Sheila. Embora os testes de DNA ainda estivessem no início, nos anos 90, o cabelo coletado do carro foi considerado uma correspondência consistente. A polícia sabia que havia achado seu palhaço assassino. No entanto, as fibras e o cabelo não eram provas suficientes para sustentar um caso sólido contra Sheila. Apesar da suspeita esmagadora, Sheila não foi presa, ainda. Os investigadores hesitaram e, sem novas evidências surgindo, o caso esfriou. A polícia investigou a Bargain Motors e, após cerca de 5 horas analisando os registros, descobriu uma fraude generalizada no negócio de Michael. Assim, ele foi acusado de extorsão, fraude de seguro e adulteração de veículos. No final, Michael foi condenado por 43 acusações de fraude. Ele foi enviado para a prisão e cumpriu pena de 1994 a 1997. Ele nunca foi acusado em relação ao assassinato de Marlene.
Michael e Sheila tomaram rumos diferentes. A polícia estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, e o estresse e a falta de justiça levaram o filho de Marlene, Joseph, a uma vida de desespero e vício. Toda a riqueza acumulada por Michael e Marlene estava predominantemente no nome de Marlene. Como ela morreu antes de Michael, 100% dos bens foram diretamente para ele, sem que nenhum dinheiro fosse repassado ao filho dela para ajudá-lo. Vários anos se passaram e, surpreendentemente, sem o conhecimento das autoridades, Sheila e Michael reacenderam o romance e, em 2002, o casal se casou. Com a riqueza substancial herdada do casamento anterior, Michael e Sheila se mudaram para o Tennessee. Eles compraram uma casa e abriram um restaurante chamado Vaca Roxa. Durante esse período, Sheila usava o nome Debbie, alegando que era um apelido dado a ela por seu pai. O restaurante teve tanto sucesso que Michael e Sheila puderam comprar uma luxuosa casa de veraneio à beira do lago na Virgínia. Essa propriedade valia bem mais de $500 mil. O casal não estava apenas tocando a vida, eles estavam vivendo em alto padrão. No entanto, o passado deles voltava de vez em quando. Entrevistas revelam que alguns dos novos amigos de Sheila, na casa à beira do lago, recordam dela ter dito, bêbada, que escapou de um assassinato. Além disso, rumores circulavam pela Purple Cow sobre a mesma coisa. Segundo vários funcionários, ela era descrita como cruel, horrível e uma chefe ruim. E para piorar a situação, em um Halloween, Sheila se fantasiou de palhaço. Mesmo em um mundo onde ela fosse totalmente inocente, se fantasiar com a mesma roupa usada pela assassina da ex-esposa do seu marido é um ato de extremo mau gosto. Apesar dos boatos e das evidências circunstanciais sugerirem que foi Sheila, o caso ainda estava sem solução e a polícia não fazia ideia da vida que Michael e Sheila levavam. Isso foi até 2013. Em 2013, uma equipe de detetives de casos arquivados decidiu revisar o caso à luz dos avanços dramáticos na tecnologia de DNA. Eles compararam o cabelo castanho do carro de fuga com o de Sheila e confirmaram uma correspondência estatisticamente significativa. Essa peça crucial de evidência foi um avanço e levou à sua prisão em setembro de 2017. A promotoria buscava a pena de morte por homicídio em primeiro grau. No entanto, antes de ir a julgamento, houve várias reviravoltas. A defesa, no caso de Sheila, concentrou-se em vários argumentos principais. Eles focaram no manuseio inadequado das provas e em suspeitos alternativos. A defesa destacou o desaparecimento do que ficou conhecido como o Arquivo de Avistamentos de Palhaços, que continha dicas de pessoas que afirmavam ter visto palhaços na região na época do assassinato. O arquivo ficou desaparecido por anos, mas reapareceu em outubro de 2022, pouco antes do julgamento. A defesa argumentou que esse arquivo abriu novas possibilidades para potenciais suspeitos. No entanto, quando ele foi encontrado 32 anos após o assassinato, localizar essas testemunhas já havia se tornado impossível. Esse atraso impediu a defesa de investigar completamente essas pistas, com muitos suspeitos já mortos. A defesa argumentou que peças cruciais de evidências forenses que supostamente ligavam Sheila ao crime haviam sido mal armazenadas, manuseadas de forma inadequada e, portanto, eram pouco confiáveis. O armazenamento incorreto das evidências por décadas, incluindo a abertura dos sacos, levou a defesa a alegar que as provas estavam contaminadas e inadmissíveis. Esses problemas levantaram sérias dúvidas sobre a força do caso. A defesa argumentou que a investigação deficiente, a contaminação e os longos atrasos tornaram as provas da acusação inadmissíveis e não confiáveis, levando a uma dúvida razoável sobre o envolvimento de Sheila no assassinato. Assim, os promotores acharam que o caso talvez não fosse forte o bastante para vencer e consideraram um acordo para assegurar a justiça. O filho de Marlene, José, queria a verdade. Ele queria que Sheila admitisse seu erro, não importando o quanto isso reduziria sua punição.
José havia feito uma promessa à sua mãe, uma promessa que ele pretendia cumprir, e logo um acordo foi alcançado. 33 anos após o assassinato de Marlene, Sheila se declarou culpada de homicídio em segundo grau em 25 de abril de 2023. Ela foi condenada a 12 anos. Isso foi visto como vitória para a defesa, pois sabiam que Sheila poderia voltar à sua casa luxuosa em poucos meses. Ela já havia cumprido 6 anos durante os anos de audiências, antes mesmo do início do julgamento, e foi relatado que ela apresentou bom comportamento durante esse período. Nos anos 90, o sistema de justiça era mais brando e permitia reduzir substancialmente as penas por bom comportamento. Portanto, até mesmo os 6 anos restantes poderiam ser drasticamente reduzidos. Dito isso, Joseph ainda via isso como uma vitória. No entanto, antes que pudesse se livrar de Sheila e Michael, Joseph disse uma última coisa ao juiz. Ele disse: "A única coisa que quero dizer é que durante todo esse julgamento não vi nenhum remorso." Em seguida, acrescentou: "Que Deus esteja com ela." Os relatos mais recentes sugerem que a palhaça assassina Sheila Warren será libertada da prisão em 2025.